dia, bem-vindos à sessão de 10 de outubro, uma sessão que está a ter aqui um comportamento misto entre alguns ganhos e perdas, com o CAC com uma valorização de quase 0,4%, mas quando o DAX reflete aqui uma desvalorização de 0,2%, o índice de Estocolmo 0,4%. Os Estados Unidos ontem encerraram o S&P nos 2.919, portanto, correspondeu aqui uma variação de quase 1%, quase idêntico movimento relativamente ao Nasdaq. Relativamente à Ásia, aqui o Nikkei com quase 0,5%, o Hang Seng 0,34% e aqui o índice da China continental, ou o Mainland, quase 1%. No acumulado deste mês de outubro, quase decorridos 8, 9 sessões, temos aqui um comportamento negativo na maior parte dos índices, exceto aqui relativamente ao índice de Mainland, mas também temos de terem atenção que na semana passada a China esteve a maior parte do tempo encerrada pelas comemorações que devem ter tido conhecimento. Relativamente ao mercado de dívida nos 10 anos, hoje estamos a cotar um pouco mais acima. Ontem, ao final do dia, ou durante a sessão da tarde, houve uma recuperação. Hoje as ilhas também estão a recuperar. Portugal com 0,136 nos 10 anos, Espanha 0,158. Portanto, Portugal aqui a consolidar um prémio de risco abaixo de Espanha. Os Estados Unidos também recuperaram no 1,51, 1,52 para 1,56, 8, neste momento com uma variação negativa, o que é curioso. Portanto, aqui também poderão verificar que nos 2 anos a maior parte das yields estão negativas, exceto aqui relativamente à Inglaterra. Nos 3 anos também, inclusive é Portugal, apenas aqui nos 10 anos é que, aqui nos 7 anos também a Itália está positiva, nos 10 anos só França, Alemanha e depois Holanda e Suíça é que estarão negativas. Portanto, aqui as taxas de juros também muito reduzidas, a criar aqui também algum espaço para suportar as ações. Destaques, as minutas da Fed às 19 horas evidenciam que a inflação permitiu o corte das taxas de juro, foi referido como uma das principais razões também, que alguns membros questionaram o final da política monetária acomodatícia, portanto, para poder acomodar eventuais choques extraordinários e também algum abrandamento do ritmo de crescimento económico por impacto exterior. Nesta manhã temos aqui os seguintes destaques, se calhar começaria aqui pelo Japão. Na madrugada, as encomendas de máquinas são um índice que por vezes são mais relevantes. As encomendas de máquinas permite ver o que é que está a montante, consoante for feito o investimento das empresas, que percepcionam como é que está a procura pelos seus produtos e serviços, também em como investem depois nas máquinas para produzir esses mesmos produtos. E aqui verificamos no Japão que, em termos mensais, abrandou 2,4%, quando esperava 1,1%. Em termos anuais, representa 14,5% face aos esperados 8,4%. Relativamente, nesta manhã, já, salta de madrugada para amanhã, aqui a Philips fez um profit warning, estava a desvalorizar 7,5%, e este profit warning atribui também, maioritariamente, às maiores restrições ao comércio internacional. Relativamente aos dados macro, relativamente à Alemanha, o excedente da balança comercial ficou abaixo do esperado, esperava-se 16,9 milhões, saiu 17,9, quando as exportações abrandaram mais do que o esperado, abrandou 1,8 quando esperava 1%. Relativamente à França, a produção manufatureira, aqui em termos mensais abrandou 0,8 quando esperava uma expansão de 0,3. Portanto, aqui o conjunto dos dados a não mostrar aqui, não evidenciar aqui uma robustez muito encantadora. Agora, relativamente aos Estados Unidos, destaque, há também, salvo ver às 10 horas, dados relativamente à Inglaterra, vale a pena acompanhar, mas destacarei aqui às 13h30, nos Estados Unidos, teremos a inflação a 1,5%, em termos mensais, expansão de 0,1%, anualizado 1,8%, e evolução quer do salário semanal e o horário.
quando o anterior valor, a expansão de salário semanal foi 1,2% e o horário 1,5%. Estes são dados relevantes para poder acompanhar então a evolução também da inflação. Podemos verificar então que os Estados Unidos ontem, na sessão de ontem, tiveram esta vela positiva, quase 1%, como vimos há bocado, contudo, não permitiu recuperar a desvalorização da passada terça-feira. Nesta sessão, de momento, temos aqui o chamado hammer, provavelmente, se mantiver esta configuração, iria aqui indiciar uma nova inversão. Nesse sentido, 2.874 pontos pode ser o principal suporte, antes de poder equacionar os 2.855, para já na parte inferior no suporte 2.874, no sentido ascendente os 2.960, não sei antes também tentar equacionar aqui o valor do anterior máximo de ontem, exatamente ontem, 2.929 e depois da terça-feira passada, 2.950. Neste momento, relevante aqui é, como já fizemos o mínimo abaixo do de ontem, será os 2.874 pontos. Relativamente ao S&P. Relativamente ao Nasdaq, também poderemos ver uma configuração muito similar nesta sessão. Se calhar vale a pena pôr aqui uma reta também para permitir, de alguma forma, termos aqui um outro sentido. Podemos verificar então que ela se mantém aqui abaixo desta linha de resistência e aqui com um hammer ou bearish engulfing, o que é uma vela negativa. Portanto, vamos ver como é que evolui durante esta sessão. Relativamente ao Dow Jones, também praticamente o mesmo desempenho, portanto aqui uma estreita correlação com a maior parte destes índices. Relativamente ao índice de Hong Kong, portanto, continuamos a ter aqui alguma lateralização e reação nesta linha de suporte. Relativamente ao Japão, aqui próximo desta linha de resistência. Aqui também um conjunto de mínimos mais ou menos mais elevados, mas os osciladores não evidenciam aqui uma recuperação da força compradora. Portanto, um sinal também neutral para negativo relativamente ao índice japonês. Nesta manhã temos o DAX a negociar aqui de alguma forma neutral, o atual máximo abaixo do anterior, portanto estamos mais ou menos a meio da vela de ontem, aqui próximo dos 12.040, sendo que o principal suporte provavelmente estará aqui nos 11.922 e olhar com alguma atenção também para o mínimo de ontem, aqui os 11.952, como principal suporte. Se renovar este mínimo, provavelmente, então, logicamente, aqui os 11.922 e depois esta linha de suporte. Aqui o estocástico e o MACD, a revelar aqui também uma ausência da força compradora. Relativamente ao CAC, também ele parece estar aqui tentar sugerir algum potencial de valorização. Se olhamos aqui o conjunto dos mínimos mais elevados para alguma neutralidade. Portanto, aqui testou este limite inferior desta cunha ascendente. Aqui aguardaria então, depois por um teste, ao limite superior desta cunha ascendente. Relativamente à Espanha, também aqui neste triângulo simétrico, testou o limite inferior, aguardaria aqui por um teste ao limite superior. Relativamente a Portugal, verificamos aqui também um triângulo simétrico completamente similar ao IBEX. Portanto, teste ao limite inferior, agora provavelmente teste ao limite superior e até que efetue uma quebra ou do limite superior ou do limite inferior, vai marcar a próxima tendência dominante. Aqui alguma neutralidade no RSI com o conjunto de máximos a tocar esta linha de suporte. Vamos só olhar aqui para alguns componentes do PSI 20 e depois voltaríamos aqui também ao mercado cambial. Aqui podemos verificar que a Altri
tenta efetuar aqui alguma reação próximo dos 5,15, alguma dificuldade em conseguir reagir aos 5,27,5, que era o anterior mínimo do ano efetuado durante o verão. Relativamente ao BCP, praticamente aqui também inalterável, neste triângulo simétrico, mas também acima aqui do suporte dos 19 cêntimos. CTT também com alguma reação mais positiva, mas neste caso poderemos referir que ainda poderá testar os 2,20 e depois poderá talvez retornar então no sentido deste limite inferior deste triângulo simétrico. Relativamente à EDP, o comportamento tem sido mais positivo. Provavelmente deverá testar aqui os 3,55, 3,56, que funciona como suporte antes de equacionar uma nova subida ou ganhar força ascendente. Quer o MACD, quer o RSI, parecem mostrar aqui uma perda da força compradora relativa. Relativamente à Galp, também praticamente aqui lateralizado, sem grande destaque, e a Jerónimo Martins aqui paulatinamente testando uma recuperação ao limite superior deste canal ascendente que já remonta a maio, junho deste ano. Relativamente à Mota-Engil, verificamos aqui também alguma reação nesta linha de suporte. Relativamente a nós, que tem tido aqui um desempenho marcadamente mais negativo, não parece aqui ainda evidenciar uma capacidade de suplantar os anteriores ou quebrar a tendência dominante, que é de correção. O RSI quebrou 50% e o MACD provavelmente, se este histograma passar para negativo, então provavelmente poderemos renovar o teste ao mínimo ao suporte dos 5 e depois o mínimo deste ano. De momento, acreditar também aqui em alguma capacidade de recuperação. Vamos ver se consegue ter mais alguma reação durante as próximas sessões. REN aqui praticamente também a fazer máximos deste ano e provavelmente aí poderá efetuar também aqui alguma correção antes de equacionar aqui também, retomar o sentido ascendente. Portanto, aqui também uma nota de cautela para um potencial corretivo. Relativamente ao Sunrise GPS, aqui a evidenciar alguma positividade. Se este for o ombro esquerdo, aqui a cabeça e aqui o ombro direito, então provavelmente poderemos ter aqui uma recuperação a valores superiores a 1 euro. Mas para tal terá que quebrar aqui a neckline ou threshold próximo dos 90 cêntimos. Portanto, será relevante ver se tem capacidade para quebrar esta linha de resistência e ter aqui um Head and Shoulders invertido, que era um sinal de inversão que permitiria capitalizar para valores mais elevados. Por final, aqui a Navigator, aqui também com alguma reação, pelo menos nesta linha de suporte, mas para tal também teria que rever, teria que recuperar acima dos 3,31, 3,32 no sentido ascendente. Para terminar, vamos só então verificar aqui relativamente ao euro-dólar. Ele tem estado, ou esteve durante muito tempo, abaixo desta linha de tendência descendente. Hoje conseguiu romper aqui os 1,10, algo que vinha tentando nas últimas semana e meia. Será relevante ver como é que consegue recuperar estes valores. Se conseguir superar os 1,10 até ao final desta sessão, provavelmente neste momento estaríamos aqui. Deixa-me
não é isto que eu quero. Depois, mais um instante. Ok. Ok, então neste momento estamos aqui próximo da resistência de 1,1022, depois seria aqui o máximo de 1,1065, 1,1075, portanto aqui na zona de 1,1065-75 e depois os 1,1115, 1,1110. Neste momento o mais relevante seria então aqui os 1,1020, 1,1025. Portanto, é importante ver esta evolução. Quer o RSI, quer o MACD mostram uma recuperação da força relativa, o que lhe daria aqui também um potencial ascendente maior e uma recuperação da zona de sobrevenda. Relativamente à libra de dólar, mantém-se aqui de alguma forma também subjugada, a fazer aqui, mas porém sem fazer novos mínimos. Quinta-feira, uma vela positiva. Vamos ver aqui com a depreciação do dólar se consegue manter este potencial de subida que ontem já referíamos. Relativamente ao dólar iene, também aqui alguma lateralização, mas caminhando para o limite superior deste triângulo simétrico, um pouco parecido, similar a alguns índices de ações que também já presenciamos. E aqui nesta manhã o Yuan, a divisa chinesa, a fazer alguma correção depois de ter estado aqui máximos próximos dos 7,17. Relativamente ao ouro, aqui também próximo dos 1509, procurar evidenciar aqui alguma reação, mas também com alguma neutralidade. Relativamente ao crude, ele parece continuar aqui a lateralizar, aqui o Brent com o mínimo próximo dos 57,50, algumas compras a acreditar numa reação de subida, com stops abaixo dos 57,50 e mesmo em alguns mais arrojados, alguns investidores mais arrojados aqui os 56,15 funcionar como maior suporte. Relativamente à dívida, verificamos aqui um topo próximo dos 175. Vai ser interessante verificar como é que o Bund alemão vai reagir. Se continuamos para novos mínimos e aqui testar os 172,50, funciona como mínimos deste quarto trimestre, ou se recuperamos para valores superiores. Neste momento, indicia aqui que o maior risco provavelmente poderá estar na descida e na quebra desta linha de suporte. Vai ser importante acompanhar este movimento. Relativamente aos treasuries norte-americanos a 10 anos, portanto, estamos aqui a tentar fazer algum topo, provavelmente depois caminhando para um teste esta linha de tendência ascendente. Portanto, era isto que tínhamos para referir. Está a ser uma manhã em que temos algumas desvalorizações nos índices europeus, inferiores a 0,5%. O mercado de dívida também a fazer aqui alguma recuperação dos mínimos desta sessão. E aqui também será importante verificar como é que os dados como é que os índices vão reagir aos dados que vão sair durante esta sessão. Eram estes destaques, votos de bons investimentos e atenção à volatilidade do mercado. Provavelmente vou-vos deixar aqui também com a evolução do VIX. Ele encontra-se próximo dos 19,34 e aqui nesta linha de suporte azul. Portanto, os gráficos parecem evidenciar aqui algum maior risco em que a volatilidade dispare no sentido dos 25 do que propriamente, com uma correção e queda no sentido de 15 e depois 13. Portanto, alguma atenção também para a volatilidade e a baixa liquidez com que ontem o mercado norte-americano subiu. Portanto, a subida do mercado norte-americano foi feita com uma liquidez de 20 a 30% inferior à média das anteriores 20 sessões. Portanto, era isto que tínhamos para referir. Votos de bons investimentos e uma excelente sessão.